Vivemos dias difíceis em nossa sociedade, dias de incompreensão de muitas pessoas com relação às outras pessoas. Por isso, novamente venho com um tema que já tive a oportunidade de falar sobre ele, mas que reputo sempre muito importante, para que nós aprendamos a reconhecer e a respeitar aquilo que os outros estão fazendo. Então o tema desse vídeo é o relacionamento homoafetivo na visão de um espírita. Agradeço a você que está assistindo ao meu vídeo, que faz comentários, que sugere temas, que compartilha o vídeo, que se inscreve em meu canal do YouTube. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Este é um tema deveras delicado, principalmente nos dias digitais que vivemos e onde ainda existe preconceito, radicalismo inclusive, muitas vezes de ambas as partes. Não temos a posição do Espiritismo sobre o casamento homoafetivo, porquanto o assunto não foi abordado na codificação. Na codificação espírita, ou seja, nas obras básicas, não se falou sobre homossexualismo. Mas nas obras auxiliares da doutrina espírita encontramos muito sobre esse assunto, que é muito importante e que está muito presente na nossa vida, e que é algo que precisamos entender como natural de acontecer, porque nós temos escolhas. Então, não temos a posição do Espiritismo sobre o casamento homoafetivo, mas podemos, com base na liberdade de consciência recomendada pelo Espiritismo, considerá-lo o elementar. Não há por que opor-se a duas pessoas do mesmo sexo que decidam viver juntas, independente do fato de manterem ou não uma comunhão sexual. Observamos as seguintes questões que encontramos em O Livro dos Espíritos. Na questão número 200, Allan Kardec indaga se os espíritos têm sexo. Os espíritos respondem que os espíritos não têm sexo como o entendeis, porque o sexo depende da organização. Há entre eles, os espíritos, amor e simpatia, mas que são baseadas na afinidade de sentimentos. Na questão 201, Kardec indaga se o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa. Ou seja, se podemos numa reencarnação estarmos no corpo físico masculino e numa outra encarnação no corpo físico feminino, os espíritos respondem que sim, são os mesmos os espíritos que animam os corpos de homens e mulheres. É tudo questão das nossas necessidades espirituais. Mas se os espíritos não têm sexo como estrutura, podemos reencarnar como homem ou mulher. Se o que há entre eles é amor e simpatia, baseados na afinidade de sentimentos, o que os impede de cultivar um relacionamento afetivo com alguém do mesmo sexo? Isso encontramos nos livros básicos da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos. Não está se referindo ao casamento homoafetivo, mas de certo modo está repetindo, ou melhor dizendo, está nos afirmando que não há nada que impede
que haja então um relacionamento homoafetivo. O que se pede sempre é moralidade, respeito, equilíbrio. Qualquer par de homossexuais, masculino ou feminino, indagado quanto à natureza do seu relacionamento, nos dirá que é muito mais uma questão de comunhão afetiva do que física. Não fosse por isso, não haveria razão para viverem junto. Aqui estamos falando de casamento. Então, nessa condição, ambos têm o direito de formalizar em cartório legalmente a decisão, até por uma questão prática, envolvendo sucessão, herança, bens, pensão, bens adquiridos em comum. Antes, a lei determinava que esse contrato fosse celebrado por um casal. Entenda-se, um casal, antigamente, era entendido como um homem e uma mulher. Hoje, felizmente, essa exigência foi abolida, porque hoje nós temos casal de homem com homem, de mulher com mulher e de homem com mulher. Ou seja, são as mudanças pelas quais a sociedade vai vivendo. Considerando a semântica, ou seja, o significado da palavra, há quem não admita a definição casamento para esse contrato social. Existe muito radicalismo com relação a esse tema. Não vejo porquê. A língua portuguesa ela é muito generosa com relação às suas expressões. Então, frequentemente, apresentam vários significados, não raro, até aparentemente contraditório. Nos dicionários encontramos outros significados em que casamento pode ser uma associação ou uma aliança. Então, essas expressões, por extensão, contemplam a união entre duas pessoas do mesmo sexo, registrado em cartório para os fins legais. Fica muito claro isso. Só não existe um casamento espírita, nos moldes das religiões tradicionais, já que a doutrina espírita não tem ritos, nem rezas, nem ofícios, nem oficiantes. O que não significa que entre os espíritas não exista casamentos homoafetivos. Existem muitos espíritas que estão unidos em um casal, onde o casal é formado por mulheres ou o casal é formado apenas por homens. E claro, casais formados por homens e mulheres. O que não há é aquela cerimônia no espiritismo, aquela cerimônia do casamento. A única cerimônia que existe é a do cartório mesmo. Aprendemos que todo ato de comunhão com a espiritualidade é eminentemente único e pessoal. É um assunto entre nós e a divindade. Então, aquilo que eu faço, eu darei contas para Deus. Entendendo que não farei isso pessoalmente com Deus. Eu me entenderei com as leis divinas. As leis divinas estão aqui para que nós as obedeçamos. Então, tudo aquilo que eu faço e que está dentro das leis divinas, ótimo. Aquilo que foge das leis divinas, tem que me preocupar com isso. Quem deseje pedir as bênçãos divinas para uma união matrimonial, para um filho que nasce ou um familiar que desencarna, deve fazê-lo pessoalmente, sem intermediação, elevando o pensamento na prece contrita. Muito embora existam as cerimônias praticadas e adotadas por outras religiões que nós espíritas respeitamos muito. Eu mesmo, espírita, já tive a oportunidade de ser padrinho de casamento de amigos e parentes na Igreja Católica.
já tive a oportunidade de apadrinhar filhos de amigos na Igreja Católica, sem nenhum problema, sem nenhum preconceito. É uma cerimônia bonita, inclusive, muito bonita mesmo. Então, nós devemos entender que o casamento homoafetivo transcende a mera questão sexual. Não raro os parceiros, sejam do sexo feminino ou masculino, adotam filhos, formam uma família, que pode ser equilibrada ou desequilibrada, como as famílias de casais, de homem e mulher, podem ser equilibradas ou desequilibradas. Existe, porém, quem não aceite, sob a alegação de que dois pais ou duas mães irão confundir a cabeça de uma criança. É um direito que a pessoa tem de pensar assim, mas é um direito da pessoa que está casada. É o direito que uma mulher que está casada com uma mulher tem de adotar uma criança. É o direito que um homem que está casado com um homem tem o direito de adotar uma criança. É problema dele. Eu não tenho nada com isso, porque é a vida deles. Então, atendendo a essa, aqueles que não aceitam, isso, diz que isso vai confundir a cabeça da criança, o que não é verdade. Então, atendendo a essa argumentação, pergunta-se: o que é preferível? A criança experimentar o trauma de crescer num orfanato, ou pior ainda, na rua, ou ser cuidada e educada num lar formado por dois pais ou duas mães? Consideremos que pesquisas com crianças educadas por homossexuais revelam que não apresentam dificuldades no relacionamento social. Em certas ocasiões vão ter problemas, sim, porque existe muita gente preconceituosa. Como direi agora, evidentemente que existem exceções, seja em casais tradicionais ou casais homoafetivos. A gente sempre vai encontrar alguém que é do contra. Tudo que uma criança precisa é de um lar ajustado, onde receba muito amor, não importando se é educada por duas mães, dois pais ou um pai e uma mãe. Pensemos nisso. Reflitamos sem preconceitos antecipados. Conceitos antecipados são chamados de preconceitos. Não sejamos preconceituosos. Aceitemos a vida do outro, como o outro escolher. Porque, como diz a própria frase, a vida é do outro. Respeitemos as escolhas. E entendamos que o relacionamento homoafetivo, na visão de um espírita, é vista de forma natural. Tenho muitos casais, conhecidos, amigos, que têm uma relação homoafetiva. E isso não impede que sejamos amigos, que façamos boas coisas. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe o mesmo, dê sua opinião. E desejo que fique bem, que fique em paz. E, se possível, se inscreva em meu canal. Muito obrigado.